O especial com o ministro Arnaldo Sequin está de volta. Ministro, dando prosseguimento à questão da atualização da CLT, o que o senhor sugeriria a respeito? Hoje eu creio que ela precisa de várias modificações. A mais importante é a parte sindical. O artigo 8º da Constituição manteve os mesmos princípios da Constituição de 37 sobre a organização sindical. Isto é, unidade sindical compulsória, imposto sindical, etc. Isso, ao meu ver, está na hora, porque a organização sindical, naquela ocasião, justificava a unidade sindical, porque não havia ainda sindicatos fortes no Brasil todo. Hoje nós já temos uma organização sindical relativamente poderosa e já estaria na hora de darmos a liberdade sindical plena, isto é, liberdade sindical coletiva, individual e institucional. Libertando das amarras do Estado de todo jeito. Mas não está muito com amarras do Estado, não. A dependência do imposto sindical. A Constituição de 88, no artigo 8º, dá autonomia sindical. Só não dá a pluralidade sindical, a possibilidade de pluralidade, e mantém o imposto sindical, etc. Ao meu ver, seria imprescindível essa modificação para que a organização sindical passasse a funcionar com mais liberdade. E há ainda um paradoxo. As centrais sindicais, duas das quais têm muito poder sobre os sindicatos, praticamente dirigem o movimento sindical, não são entidades sindicais. Exatamente. A Constituição nos coloca no plano de organização sindical. Mas essa é a principal. Mas tem outras mais. Rapidamente eu vou enunciar, que seria, ao meu ver, acabar com os privilégios das entidades de direito público. Por que recurso ex officio? Por que prazo em dobro? Isso não tem mais sentido. Na época da internet, não há mais sentido. Procuradores concursados, eles são, na prática, os melhores, porque eles passaram por um escrutínio que outros não passaram, que os advogados particulares não passaram. Antigamente, uma entidade de direito público, para saber quem era quem, quanto ganhava, quando entrou em serviço, precisava escrever ou telefonar, não sei o quê. Hoje ele tem o cadastro na mão. É só apertar umas teclazinhas e tem a resposta. Segundo, punir mais severamente a litigância de má-fé. É preciso que seja bem punido, porque hoje é mais vantagem para certas empresas manter o processo longo até a fase complicadíssima da execução do que pagar logo. Outro, para facilitar a execução, seria o depósito para o recurso ordinário deveria ser num valor que correspondesse a 90% do valor das ações. Reduzir o número de recursos. Proibir o trabalho extraordinário contratado para sempre. O trabalho extraordinário, de acordo com a Convenção número 1 da OIT, que o Brasil não pôde ratificar, deve ter um limite anual de horas de trabalho fixado pela legislação do país. E fora desse limite, então, só em casos de força maior, de necessidade imperiosa, etc, etc. O senhor foi, durante 18 anos, membro da Comissão de Peritos da OIT, fiscalizando o cumprimento das convenções pelos países conveniados. Em 86, passou a integrar o Conselho de Administração do referido órgão e no governo Figueiredo, isso por volta de 91, o senhor renunciou ao cargo, vindo mais tarde a ser novamente convidado a integrar a Comissão de Peritos da OIT. Por que o senhor renunciou em 86? Os 18 anos que eu passei na Comissão de Peritos, eu fui designado como jurista independente eleito pelo Conselho de Administração da OIT. Isto é, eu não representava o país. Eu votava de acordo com a minha consciência jurídica os processos na pauta. No período Geisel, o presidente me convidou e exigiu que eu fosse membro do Conselho de Administração, que é a diretoria colegiada da OIT, como representante do governo. Eu não pude negar, porque eu já havia negado ao presidente Geisel um convite que ele me fez para voltar a ser ministro do Trabalho e da Previdência Social. Eu não sou político, nunca fui político, expliquei a ele e não aceitei voltar. Sendo representante do governo, eu tenho que defender o governo. No período Geisel não houve problema, mas quando veio o presidente Figueiredo, ele nomeia ministro do Trabalho, o ministro Murilo Macedo, que começa a fazer intervenções adoidadas,
sobretudo no ABC Paulista, nos sindicatos metalúrgicos, etc. Há uma queixa contra o governo brasileiro, da Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres, e eu tinha de defender o governo brasileiro, que eu era o representante. Mas para defender o governo brasileiro, eu tinha de dizer exatamente o contrário do que dizia nos meus votos na comissão de peritos. Na comissão de peritos, eu sustentava a liberdade sindical, a impossibilidade de intervenção do governo, tal. Eu teria de dizer exatamente o contrário. Então, entre ferir a minha consciência jurídica e ter de renunciar, eu, infelizmente, com o coração sangrando, eu tive de renunciar. E essa renúncia foi muito bem recebida no seio da OIT, porque eles ficaram sabendo, que eles me perguntavam, por que o senhor está renunciando? E eu disse. Então, calou muito profundamente lá entre eles, entre os dirigentes, o diretor-geral, etc. O que aconteceu? Que 7 meses depois, houve uma vaga na comissão de peritos, e o diretor-geral da OIT, o senhor Francisco Blanchard, me telefona de Genebra e me convida para votar a comissão de peritos. Eu aceitei e voltei. Ministro, o senhor concordou com a denúncia da Convenção 158 feita no governo FHC? Não. Eu até dei um parecer na ocasião para a CUT me pediu um parecer, depois de ter escrito vários artigos contra a denúncia, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o motivo invocado não é um motivo certo. Só para esclarecer, a Convenção 158 é que tratava da denúncia da dispensa coletiva, da proteção à despedida coletiva dispensa por iniciativa do empregador, proibindo a despedida arbitrária. Precisamente porque a OIT sabe que se tivesse uma norma rígida, ela não poderia ser ratificada pela maioria dos países, ela estabeleceu uma norma bem flexível, declarando que sempre que a legislação do país determinasse, os tribunais determinariam, imporiam a reintegração do empregado. Quando não, deveria ter um sistema de proteção razoável, adequado a evitar as despedidas arbitrárias. De maneira que não proibia as despedidas arbitrárias, mas foi invocado isso, que ela impunha a reintegração sempre do empregado. E que no Brasil não seria possível, porque o Fundo de Garantia, a Constituição, etc., permitem, dão um direito potestativo ao empregador, quer dizer, o direito de poder. E a própria Constituição manda regulamentar a despedida arbitrária. Manda no artigo 7º, exatamente. Mas dizendo, mediante indenização compensatória. Isto é, nega a estabilidade. Exatamente. Pelas normas em vigor na OIT, uma convenção ratificada só pode ser denunciada 10 anos depois da ratificação. Quer dizer, ela tem de ter um mínimo de vigência, de eficácia por 10 anos. E o governo brasileiro resolveu contar os 10 anos da data em que ela entrou em vigor no campo internacional, e não na data da ratificação dela, quando o objetivo era preservar a ratificação. Então, também por esse motivo, eu considerei ilegal. Mas há mais. O Congresso Nacional tem de aprovar a convenção para ela ser ratificada. E, por isso, ela integra a legislação brasileira. Mas, para ser denunciada, é evidente que também é preciso se ouvir o Congresso Nacional. Pontes de Miranda diz com todas as letras que denunciar uma convenção normativa aprovada pelo Congresso Nacional sem ouvi-lo é uma subversão da democracia e da Constituição. Não foi ouvido. Quer dizer, foi um ato unilateral. O Congresso aprovou, mas não voltou ao Congresso. Então, por 3 motivos, eu considerei legal. Ministro, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a sua participação. Para mim foi uma honra entrevistá-lo e até o próximo programa.